grandes transformações são difíceis de serem realizadas, e enquanto pequenos começos, esses sim podem trazer grandes transformações. Na semana passada, começamos a nossa reflexão com esse axioma central aqui. Acho que não está passando, Aninha, vou pedir para que você me ajude. Não está passando, você que vai me ajudar hoje. Pequenas coisas geram grandes resultados. Esse foi o axioma da semana passada. Ele é um axioma geral que permeia toda essa série. A gente vai falar sobre o poder de pequenas coisas e as dimensões dela. E ao final da mensagem da semana passada, você foi desafiado a buscar uma palavra para o seu ano de 2026. Apenas uma palavra, porque a gente está trabalhando pequenas coisas, pequenas grandes coisas. E através dessa pequena palavra, você assim ser fiel a Deus, sem desprezar os pequenos começos. E aí eu estou até um pouco curioso se você se engajou nessa busca, né, pela sua palavra. Aliás, nessa semana a gente teve a semana de oração. Foi algo verdadeiramente maravilhoso, indescritível. Nós nos reunimos como igreja todos os dias aqui, pedindo a Deus em oração por diversos motivos. A gente tem algumas fotos aqui. Esse foi o primeiro e o segundo encontro. Então, na foto aqui da esquerda, a gente começou na segunda-feira, terça-feira, aí quarta-feira, já ficou um pouquinho grande o grupo, daí a gente já se reuniu ali embaixo fora. Aí na quinta-feira, já não cabia mais lá embaixo, a gente se reuniu aqui. Sexta-feira, aqui essa turma estava junto, orando, ouvindo a voz de Deus, e ontem nós concluímos a nossa semana de oração. Nós buscamos, nós sentimos a presença de Deus, nós testemunhamos orações que foram respondidas já, orações respondidas. Revisitamos os nossos caderninhos de oração da semana de oração de 2025, e Deus deu direcionamento claro para várias pessoas que durante essa semana, inclusive, receberam a sua palavra para 2026, né? Algumas pessoas me procuraram, pastor, Deus falou para mim qual que é a palavra do ano. E você, já tem a sua palavra? Aquela palavra que pode ser confiança, esperança, generosidade. Quem aqui, vou fazer uma pesquisa, quem aqui já tem uma palavra para 2026? Levante a mão. Olha só que legal, Deus falando com muita gente aqui, aos que ainda não têm uma palavra e não tem porque não buscaram, porque ainda não definiram um momento específico. Minha agenda está muito corrida, pastor, eu não li a Bíblia ainda em 2026, então eu acho que eu tenho uma palavra para você. Aí essa palavra é procrastinação, tá? Porque você fez tudo nessa semana, menos buscar a sua palavra em oração. Então, para de desculpas, sem desculpas. Vá buscar a Deus em oração, porque Ele tem um ano maravilhoso preparado para mim e para você nesse início de 2026. Bom, deixe-me contar para onde nós vamos agora. O nosso tema hoje é esse. Pode passar mais um, por favor, Aninha. Alinhe seus pensamentos. Alinhe seus pensamentos. Olha só que interessante, você já deve ter percebido que os seus pensamentos, todos os seus pensamentos, eles geram imagens. É natural isso, o seu consciente gera imagens. Esse consciente conduz uma imagem para uma palavra. As suas palavras impulsionam as suas atitudes. Né? Você diz, eu vou fazer tal coisa, eu vou seguir tal coisa, dessa vez eu vou para a academia. Então isso vai impulsionar as suas atitudes. As atitudes, desde que elas sejam rotineiras, elas se tornam hábitos. Então, todo dia de manhã eu escovo o dente, até que depois ali com meus 5, 6 anos de idade, eu não preciso falar que eu tenho que escovar o dente, já se tornou um hábito. E os hábitos definem a direção da sua vida. Olha a importância disso. Pensamento, palavra, hábitos, direção da sua vida. Por isso que hoje refletiremos sobre pensamentos. Semana que vem, sobre palavras. E por fim, a série fecha com os nossos hábitos. Então, para a nossa reflexão central hoje, eu convido você a ler apenas a primeira parte de um único verso que se encontra lá em Provérbios, capítulo 23, verso 7. Particularmente, na reflexão de hoje, eu vou utilizar a versão Almeida Atualizada. E por quê? A Almeida Atualizada, ela preserva a tradução de uma construção um tanto complexa do hebraico. Então, as versões mais modernas trouxeram a mensagem do texto bíblico, mas optaram por não trazer essa frase antiga e complexa, que começa dessa maneira. Por quê?
como imagina em sua alma, assim ele é. Só essa frase, inicialmente aqui. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Como o homem imagina, como o homem reflete, como ele pondera sobre o seu interior, assim ele é. Olha a importância disso. Vamos orar mais uma vez? Deus, Pai de amor, muito obrigado por essa manhã tão linda. Obrigado porque nós estamos aqui, agora diante da Tua palavra, reconhecemos que somos totalmente dependentes do Senhor, pedimos que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria, para que a gente ouça a Tua voz, Pai. Continua moldando o nosso pensar, para que o nosso pensar gere palavras, e palavras que gerem vida, Pai. Obrigado por essa reunião tão linda hoje pela manhã, que a gente possa desfrutar da Tua doce voz sobre os nossos corações. Em Cristo Jesus que nós oramos, amém e amém. Bom, irmãos e irmãs, não há como ser, não há como fazer qualquer coisa sem o direcionamento da sua alma, sem o direcionamento do coração. Isso, dentro do campo filosófico, é o que a gente chama que todo homem, ele é intrinsecamente religioso. Independente da profissão de fé que ele tem, inclusive se ele professa o ateísmo ou o agnosticismo, ainda assim é uma maneira que ele crê de enxergar a vida. Então, o seu ateísmo é intrinsecamente religioso. Dentro do campo filosófico, nós somos homens e mulheres religiosas. Então, isso significa o quê? Que na prática, tudo que a gente faz, pensando e às vezes não pensando, tem a ver com o coração. Tem a ver antes com os compromissos últimos do coração. Eu gosto muito da resposta que o pastor Paul Tripp, ele deu quando lhe perguntaram, aquela pergunta assim básica, que criança muito sincera faz e nós adultos ficamos com vergonha de fazer, né? E a gente tem que aprender muito com as crianças. Por que eu faço o que eu faço? A criança falou, mas por que eu faço o que eu faço? Por que eu faço o que eu faço? Eis a resposta do Paul Tripp. Suas reações só irão para onde seu coração já foi. Então, um compromisso com uma fala edificante não é primeiro um compromisso com um vocabulário restrito, olha só que interessante, mas sim com a mudança no nível dos pensamentos, desejos, intenções e escolhas do coração, Perceba, as suas reações dependem dos seus pensamentos, da imagem que você forma da vida, sobre todas as coisas, e que com o seu coração você diz ou aplica. E detalhe, isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Pense bem, se você acredita que 2026 será um ano ruim, é muito provável que seja. Se você acha que você não é capaz de realizar certas coisas no campo profissional, no campo relacional, você não conseguirá realizar. Por outro lado, se você enxerga 2026 como um ano das oportunidades, você encontrará oportunidades. Se você crê que Deus estará com você em cada dia, então, por causa dessa crença, você vai perceber que Ele está com você a cada dia. E você vai reconhecer a presença de Deus. Pois, como a gente lê o texto, como imagina em sua alma, assim Ele é. A maneira como você pensa, a maneira como você imagina a vida, assim você é. Agora, você precisa fazer, a partir disso, uma auditoria dos teus pensamentos. Vamos começar o ano fazendo uma auditoria dos nossos pensamentos. Que desejos, que intenções, que escolhas estão conduzindo a sua alma? Já parou para pensar nisso? Puxa, pastor, nunca parei para pensar, eu vou só seguindo o meu desejo. Tá, mas vamos ser sinceros? Temos vários desejos desordenados, né? A Bíblia diz que o coração do homem é extremamente corrupto e enganoso. Então, se a gente seguir o nosso desejo, vai dar ruim, né? Pastor, eu segui meu coração e me arrependi. É óbvio. Se você segue seu coração sem a devida reflexão, se eu sigo o meu coração, vai dar ruim. Né? Eu tenho que ter uma reflexão, né, sobre o meu desejo. Então, vamos fazer uma auditoria dos pensamentos. E a gente vai fazer isso juntos, tá? Na tela, há um exercício bem simples. Pense no que você pensa. Esse é o exercício, tá? Se você tem bloquinho de notas aqui, melhor ainda, porque daí você vai poder fazer o exercício aqui junto com a gente. Se você não está com bloquinho de notas também, pode participar conosco. Pense no que você pensa, e aqui, a maioria dos seus pensamentos para 2026, olhando essa escala de 1 a 10, a maioria deles, seja sincero, como você está começando o ano,
você está com pensamentos de paz ou com pensamentos de preocupação? Auditoria do pensamento, hein? Você começou o ano de 2026 como? Preocupadaço com seu filho, com a saúde dos seus pais idosos, com a fatura do cartão, oh meu Deus, gastei muito nos presentes no final de ano, ou você está em paz, seguro de que independente das circunstâncias, Deus está no controle, Deus está no governo. E aí, anota aí, de 1 a 10, você está 1 muito preocupado ou você está 10 totalmente em paz? O que você marcaria? Essa é a primeira auditoria, né? Vamos para a segunda? Eu dou um exemplo aí, você faz um xizinho ali onde está, você está muito preocupado e tal. Negativo versus positivo. Pessoal, agora pega, né? Tem gente que tem o dom, né? Abre aspas, porque isso não é um dom, de ser a pessoa negativa, né? De ser a pessoa que vê tudo pelo lado ruim. Né? Só critica, só vê o lado ruim, só enxerga a desesperança, inclusive, às vezes, na própria vida. Né? Eu só serei feliz, eu sou solteiro, eu só serei feliz se eu me casar. Aí casa. Eu casei, mas eu só serei feliz se eu tiver um filho. Aí tem um filho. Mas eu não sou feliz ainda porque eu queria ter 2 meninos e uma menina. Aí tem os 3 meninos e 2 meninas. Eu não sou feliz ainda porque eu queria ser vô e vó. Aí vira vô e vó. Eu não sou feliz ainda porque, eu não sei mais porquê, não sabe, nunca está feliz. Nunca está aprendendo a viver o segredo de caminhar contente. Né? Nada está bom. Por quê? Porque, na verdade, os pensamentos estão condicionados a olhar o lado ruim sempre. Perceba, o problema é que no pensamento. Ou você pode cultivar, por outro lado, pensamentos positivos. Inclusive em situações adversas. Puxa, eu tenho dificuldade tremenda de relacionamento com aquela pessoa. Nossa, quem que é? Deixa eu falar só para você, o pastor Lacipe. Ixi, cara é difícil, cara é teimoso. Fica fazendo piadinha com o Santos Futebol Clube. Eu também não aguento, não suporto. Mas é exatamente aí que Deus pode me transformar. Né? Aí você olha assim, puxa, eu vou me relacionar com essa pessoa difícil, porque é aí que Ele vai moldar o meu coração, Deus vai moldar o meu coração. Puxa, hoje foi um dia difícil de trabalho. O meu chefe veio cobrando um monte de coisa que ele nem tinha pedido. Sei lá o que aconteceu com ele. Mas sabe de uma coisa? Eu senti que Deus estava comigo, agindo para o meu bem. E aí eu não pirei, eu fui lá e respondi, tá bom, chefe, talvez ele não esteja passando bem também, então vamos olhar que Deus está conduzindo a minha história aqui na empresa. Olha só, é uma maneira de ver a vida. Então faz a auditoria. E por último, no pense no que você pensa, como é que está o teu pensamento? Mundano ou eterno? Como assim, pastor? Simples, o que tem ocupado a sua mente? Você só pensa em trocar de carro, no vestido novo que vai comprar, no próximo modelo de telefone. Você comprou um telefone no semestre passado, mas saiu um lançamento novo, eu preciso de novo. Você está preocupado com as selfies de biquinho no Instagram e fica olhando quem que curtiu, quem não curtiu. Visualizou e não curtiu. Né? Você fica preocupado com isso daí? É isso que ocupa a maioria dos seus pensamentos? As coisas desse mundo? Ou você acorda de manhã e fala assim, o que eu posso fazer para glorificar a Deus? O que eu posso fazer hoje para ajudar alguém a ser impactado pelo amor que transborda em mim? Como eu posso impactar a vida de uma pessoa e fazer diferença? Olha só, pode passar mais um. Então você vai fazer aqui um modelo, você vai fazer aqui, ó, espero que você já tenha feito, anotado aí como é que está a sua auditoria do pensamento. E eu vou te trazer uma informação. Se a sua auditoria não bateu 10, 10, 10, então essa mensagem é para você, tá? Fica aqui, que essa mensagem é para você. Se não deu 10, 10, 10, é a mensagem para você. Ô louco, pastor, mas 10, 10, 10 é muito difícil. Poxa, eu fico preocupado. Pastor, eu tenho medo. A cultura me pressiona a consumir as coisas. Às vezes eu não quero, mas eu tenho vontade e tal, não é fácil. Eu sei. É assim na minha vida também. Deus sabe. O apóstolo Paulo também sabia, e por isso ele deixou para nós um importante texto. Olha só o que ele diz lá em Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Olha só, tem um padrão desse mundo.
Mas não se amoldem, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Opa, pensamento, mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe uma vontade boa, perfeita e agradável, só que ela não está no padrão desse mundo que a gente vive, ela está enraizada em Deus. Irmãos e irmãs, a batalha mental, ela não é fácil, ela é exaustiva, porque às vezes você sente até aquela pressão, aquela culpa. Nossa, por que eu ainda penso assim? Mas eu sei da verdade, eu leio a Bíblia e ainda estou pensando assim. Mas lembre-se de uma coisa, nossos pensamentos podem ser alinhados aos de Deus, pela obra graciosa do Espírito Santo em nós. É o Espírito Santo que trabalha no meu e no seu coração. Não se sinta culpado. Pelo contrário, vá até Deus e deixe Deus transformar o seu coração. Deixe Deus renovar o seu pensamento. E isso vai gerar a verdadeira transformação. Bom, pastor, se os pensamentos definem palavras, palavras ações, e ações dão direcionamento para a minha vida, e eu quero viver essa vida boa, agradável e perfeita de Deus, e para isso eu tenho que ser renovado, como que eu faço? E aí vem duas lições para nós nessa manhã. A primeira delas é: identifique pensamentos destrutivos. Identifique. Olha só esse texto de Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versos 3 a 5. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo, ó palavrinha-chave, pensamento para torná-lo obediente a Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo para mim e para você? Vivemos neste mundo como homens, mas as nossas armas não são humanas. Amigos, as nossas armas são o poder da palavra de Deus, a oração, a conversa e o diálogo com Deus, e a presença do Espírito de Deus em nós, a dependência do Espírito Santo. E essas armas, essas sim, são poderosas para destruir fortalezas. E eu estou dizendo, não só de fortalezas físicas e do trabalho, da relação, eu estou dizendo, inclusive, das fortalezas intelectuais que nós criamos, dos pensamentos destrutivos. Isso engloba tanto os pensamentos destrutivos quanto os intrusivos. Recentemente, a psiquiatria ela tem se debruçado sobre essa temática, sobre as ideias incômodas que surgem de forma súbita e involuntária em nossa mente, chamado de pensamentos intrusivos. Não quero pensar isso, nunca desejei isso, mas agora esse pensamento está sendo literalmente intruso no meu ser, intruso na minha consciência. Esse é o significado do pensamento intrusivo, uma intrusão. Esse pensamento não foi convidado para estar aqui, mas nossa luta também é contra pensamentos destrutivos, aqueles que você, às vezes, consciente e inconscientemente, reforça, mesmo sendo prejudiciais. Tem uma diferença bem sutil aqui, né? A diferença é que o pensamento intrusivo é: se eu perder o emprego, o que vai acontecer de mim? Se eu perder o emprego? Ou, nossa, e se eu matar meu chefe? Melhor do que perder emprego, né? Você fala, não, mas peraí, o que eu estou pensando? Matar meu chefe e tal. Já o pensamento destrutivo é: eu vou ficar desamparado se eu perder o emprego. Eu vou ficar sem sustento. Deus vai me abandonar. Começa a acreditar numa ideia falsa de que Deus vai te abandonar se acontecer uma circunstância de desemprego, por exemplo. E por que isso acontece? Porque não estamos apenas numa batalha mental contra pensamentos intrusivos e destrutivos, mas nós estamos numa batalha espiritual. Em João 8, Jesus vai falar que o diabo, que é a personificação, né, de uma antítese contra Deus, ele é o quê? Quando Jesus diz em João 8, que o diabo ele é mentiroso e pai da mentira. Então ele trabalha com a não verdade, com a inverdade. Ele manipula a verdade, torce ela para gerar uma mentira que faça com que você acredite, com que eu acredite, com que nós acreditemos. Portanto, irmãos e irmãs, a todo momento, nós somos sim bombardeados por mentiras.
lançadas pelo diabo para destruir o quê? Primeiramente, a sua mente. Destrói a sua mente, destrói a sua palavra, destrói a sua ação, destrói o seu hábito, sua direção, ao invés de estar em Deus, está distante de Deus. E começa com pensamentos sutis, do tipo, você não é amado por ninguém. Está vendo o que aconteceu na sua vida? É mais um fracasso. Sabe por quê? Porque você é inútil. Tudo que você faz não funciona. Tudo que você criou deu errado. Sua vida nunca vai dar certo. Você não faz diferença para ninguém, tá vendo? Você está aí, ninguém se importa. Um monte de frases, um monte de pensamentos destrutivos. Quem aqui já ouviu isso no seu interior? O quanto nós somos bombardeados. O que a gente precisa fazer? Identificar e combater. Como? Levando todo o nosso pensamento em obediência a Jesus. Olha a beleza disso. Nós pegamos o nosso pensamento e ensinamos o nosso próprio pensar a obedecer a Jesus. De novo, eu pego o meu pensamento e falo, esse pensamento é destrutivo, eu preciso ensinar o meu pensamento a ser obediente a Cristo Jesus. Aí você fala assim, nossa pastor, que loucura é essa? Pegar meu pensamento e ensinar ele a pensar. Não é loucura, gente, é o que a gente faz com as nossas crianças. Você que é responsável por uma criança, você não ensina ela assim? Alinhamento de pensamento. Porque as crianças que estão desenvolvendo o pensamento delas, a infância delas, elas erram alguma coisa, não vão bem na primeira provinha e chega chorando, papai, eu nunca vou conseguir. Vai sim, filha. Você vai tentar de novo. O que você está fazendo? Você está alinhando o pensamento dela. Esse pensamento, nunca vou conseguir, é uma mentira. Então, vamos trocar essa mentira por uma verdade. Vamos estudar e você vai conseguir. Mas ninguém gosta de mim. Eu sou excluído do futebolzinho. Papai, não vou mais no clube jogar futebol. Como assim ninguém gosta de você? Isso é uma mentira. Isso é bobagem. Olha quantas pessoas te amam. Olha o seu primo, olha o seu amigo, olha aqui. E você vai alinhando o pensamento da criança. A gente precisa alinhar os nossos pensamentos. Nós precisamos ensinar os nossos pensamentos a pensar em obediência a Jesus. Então, sempre que a sua mente lançar um pensamento destrutivo, identifique e combata-o com a verdade de Deus, alinhando o seu pensamento em obediência a Jesus. Como? Através da palavra. Através da palavra. Eu sou um fracasso. Nunca Deus vai me usar. A minha vida é miserável. Você vai responder, mentira. Mentira por quê? Porque Romanos 8 diz que sabemos que em todas as coisas Deus coopera para o bem daqueles que o amam, daqueles que Ele chamou segundo o seu propósito. E Ele te chamou, Ele tem um propósito para a sua vida. Você vai acreditar no seu pensamento destrutivo ou na verdade revelada nas Escrituras? Mas eu nunca vou conseguir superar esse vício. Mentira! Mentira por quê? Porque em Deus tudo posso naquele que me fortalece. Deus pode me livrar desse vício. Eu posso entregar minha vida para Ele, e Ele pode me libertar, Ele pode me curar. Então você tem que combater a mentira com a verdade. Identifique os pensamentos destrutivos. Torne os seus pensamentos em obediência a Jesus. Segundo ponto, alinhe seus pensamentos com o que é eterno. O texto bíblico de Filipenses 4, 8 a 9 diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Olha a direção do nosso pensamento. Está dada nas Escrituras. É aquilo que é excelente, é aquilo que é digno de louvor. Pensem nessas coisas. Consuma, essas coisas. O amor, a pureza, o que é correto, o que é nobre, o que tem valor eterno. Então alinhe, concentre, busque pensar nas coisas eternas e excelentes. E o que vai acontecer? O texto bíblico diz, e o Deus da paz estará com vocês. De novo, eu sei que não é fácil travar essa luta mental contra os nossos pensamentos destrutivos. Mas você precisa alinhar. Às vezes eu vejo um monte de adolescente, jovem, desesperado, porque não dorme à noite, porque sonhou com sei lá o que e tal. Mas daí sai no cinema o filme Exorcista 47, que deve estar no número 50 já. Corre lá assistir. Eu gosto de passar medo.
O que naquilo edifica na sua vida? Não vai edificar em nada. Aí depois fica com medo, né? Aí assiste filme de terror, dá sede de noite, desce na cozinha cantando louvor, né? Aí fica, sonda-me, Senhor. Tô tremendo de medo, né? Fica alimentando a mente com porcaria. Entendeu? E a gente vai fazendo isso com tantas outras coisas. Eu dei esse exemplo assim mais de jovens, adolescentes, engraçado, mas a gente fica alimentando com tanta coisa, né? Qual é o teu algoritmo no Instagram? Abre o teu Instagram, aperta na lupinha. O que estão entregando para você? Porque é o que você tem buscado. É o que você tem consumido. É o que você tem visto. E aí? E aí? Isso é digno de louvor? Isso tem feito bem ao seu coração? Isso tem feito bem à sua família? Isso tem feito bem à sua profissão? Isso é correto, puro, amável e de boa fama? Não, isso vai destruir. Vai destruir. Então, quando a Bíblia nos manda pensar naquilo que é verdadeiro, nobre, puro, correto, amável, de boa fama e digno de louvor, é para transformar o nosso interior. Porque aí eu preciso falar um problema que eu e você temos. Por que a gente tem esse tipo de pensamento, tanto destrutivo quanto intrusivo? Porque desde que nós rompemos com Deus, lá em Adão e Eva, entrou o pecado na humanidade, entrou o pecado na natureza, entrou o pecado no nosso relacionamento com Deus e entrou o pecado no meu relacionamento com você. Então, a partir disso, tudo foi manchado pelo pecado. E até hoje isso está, de certa forma, manchado. Por isso que eu preciso do Espírito Santo atuando no meu e no seu coração. É o que na teologia a gente chama de efeitos noéticos do pecado. Noéticos da palavra, da expressão grega, no, que é mente. Então, o pecado, como estrutura, ele ainda tem um efeito na minha mente. Por isso que você luta. Por isso que às vezes você fala assim, poxa, eu estou tendo um pensamento que eu não queria pensar. Ou às vezes eu estou tendo um desejo que eu sei que não vai fazer bem para o meu casamento. Eu estou começando a desejar alguma coisa que vai desonrar a Deus. E aí você imediatamente combate. Mas por quê? Porque a gente está ainda nesse momento onde sentimos os efeitos do pecado. Estamos em Cristo Jesus, mas estamos em luta. Por isso que Paulo fala, as nossas armas têm que ser a oração, buscando a pureza. Então, o poder do pensamento, e aqui, por favor, não me interprete de maneira equivocada, porque não é uma mágica, tá? Eu não estou falando aqui que, pensa forte, pum, vai aparecer, né? Sai do culto aqui, né, dessas escadas, Ferrari. Chega em casa, tem um Fusca, né? Fala mal do Fusca não, né? Meu Fusca nem está em casa, está na mecânica. Volta, só Deus sabe, né? Enfim, mas não é mágica. Eu vou pensar e, não. É sobre você alinhar sua mente com os valores da eternidade. É alinhar a sua mente com o valor de Deus. Começar a pensar como Cristo Jesus pensa. A ter as imagens que Jesus tem. As ações que Cristo Jesus faz. E assim, o resultado não será apenas o que você faz, mas antes de tudo, quem você é. Ao alinharmos os nossos pensamentos nesse nível com os pensamentos de Cristo Jesus, aí a gente começa a viver, não sendo eu quem vive, mas Cristo Jesus vivendo em mim. Esse é o ponto. Meu pensamento passa a ser o pensamento de Jesus. O meu viver passa a ser o viver de Cristo. Então, se Ele me chamou para pregar, né, eu, Laci, e lá nos anos 2000, eu jamais imaginaria ter condições de fazê-lo, pois me sentia incapaz, indigno, eu fazia outras coisas, estava em outra profissão, mas se Cristo Jesus me chamou, então assim será. Porque não se trata do que eu, pastor Laci, faço, mas de quem eu sou em Cristo Jesus. Quem nós somos em Cristo Jesus. Então, às vezes, você tem uma visão muito abaixo de você mesmo. Eu não tenho condições, eu estou com medo de atuar na minha empresa. Eu estou com medo de trocar o meu ramo. Eu terminei a faculdade agora, eu vou errar tudo. Né? Não, se Deus te chamou para fazer isso, Ele vai te capacitar. Ele vai te capacitar. Para que você brilhe a luz de Cristo Jesus, aonde Ele te enviar. Então, a minha mente foi renovada do eu não consigo, renovei a minha mente do eu não consigo para, se Deus me chamou para anunciar, eu vou anunciar as boas novas do Evangelho. Porque não sou eu, é Deus que faz em mim. Está vendo como é que vira essa chave do pensamento? Alinhe,
Busque, concentre seus pensamentos nas coisas espirituais. Por exemplo, casamento. Quando discutir com o seu cônjuge, né? Você que é casado, você que discute com o seu cônjuge, porque eu não discuto com a minha cônjuge, imagine que não, né? Se você é casado de verdade, você sabe que tem DR, né? Tem várias, é assim a vida do casamento, né? Só que você tem duas opções de enxergar e de pensar. Não pense, é sempre assim, ela só faz isso, ele só faz aquilo, não tem jeito mesmo, é sempre assim. Troque esse pensamento por um pensamento de valor eterno. Puxa, nós brigamos, falhei aqui, você também falhou ali, mas sabe de uma coisa? Eu reconheço o tanto que eu te amo. Me perdoa, porque eu te amo. Porque na aliança nossa com Deus, eu não sou ninguém sem você. Olha a maneira que você enxerga. É diferente. É a mesma DR, só que você tem uma maneira de pensar ou outra maneira de pensar. Quem define isso é você. É você. A maneira que você vai pensar. É como a história, alguns já ouviram, né, da história do urubu e do beija-flor. História simples que a gente conta para as crianças, né? O urubu sai por aí buscando o quê? Né? Sai buscando o quê? Carniça, coisa podre. O que tem mau cheiro, o urubu vai chegando. E ele encontra. Por que ele encontra? Porque a mente do urubu está condicionada a procurar coisa podre e carniça. Então, se é assim, assim ele vai encontrar. Só que o beija-flor, ele sai em busca do quê? Ele sai em busca do néctar. Ele acorda todo dia e ele busca néctar, ele busca flores, ele busca o bom cheiro da vida. E porque ele pensa assim, ele acorda e eu preciso buscar, ele encontra o néctar. Isso é uma questão de pensamento. Você pode ser um urubu espiritual, só ver problema nas pessoas. Negatividade aqui, fofoca, divisão, coração endurecido. Briguei, não quero mais pedir perdão, não vou fazer nada, e ficar reclamando da vida, né? Quem é da década de 80, né, vai lembrar do Lip Yard. Nossa, né? Tudo está errado, né? E você só reclama. Mas você tem uma vida negativa. Você é um urubu, você só está procurando carniça. Falando mal dos outros, fofocando. Ou você pode ser um beija-flor espiritual. Opa! Como assim? E ver essas mesmas pessoas que às vezes são difíceis de lidar, né? Tem uma pessoa, gente, eu vou contar para vocês, não é fofoca, confia no pastor, não é fofoca porque fofoca é pecado, mas tem uma pessoa muito difícil de lidar, você não vai acreditar, e você conhece, mas fica entre nós, chega em casa, entra no banheiro, e olha naquele quadrado que fica em cima da pia, e ela sempre está lá, a gente chama de espelho, essa pessoa é difícil, dá uma olhadinha lá, quando chegar em casa, dá uma olhadinha. Tá? Então, antes de sair por aí falando, nós somos difíceis. Só que você pode ser um beija-flor espiritual e ver nessas pessoas fragrância de vida, esperança. Puxa, eu briguei com você, eu preciso conversar com você. Por quê? Porque eu preciso pedir perdão. Eu preciso me reconciliar com você. Não dá para a gente caminhar sozinho. Como assim? A gente não pode romper. Espera aí, o meu coração tem que estar pronto a obedecer a Cristo Jesus. O que eu posso te servir? O que eu posso fazer? Porque eu estou procurando vida, eu estou procurando o cheiro bom da vida. E então tudo o que você começa a enxergar a partir desse pensamento é néctar. Porque você acorda de manhã buscando néctar, você vai encontrar néctar e não carniça. Então perceba bem o que eu estou propondo para você nessa reflexão. Amanhã, ao acordar, defina o tom do seu dia. Você tem esse poder de definir o tom do seu dia. Tocou o despertador, o que você vai fazer? Ao invés de você abrir o Instagram para ver quem visualizou o seu story, deixa um pouquinho de lado esse celular e comece o dia lendo a palavra. Isso vai definir o teu dia, de uma maneira bem diferente. Ao invés de ligar o noticiário, já com aquela mente de urubu, vai dar ruim, será que saiu guerra? Armamento para lá, para cá, o mundo vai acabar e tal. Que tal, antes de você ligar na CNN, você orar ao Deus soberano que governa sobre todas as nações? Diferente. Você começa o dia diferente. Se o dia for extremamente difícil, ao invés de acordar e em reunião com o chefe, reclamar, que tal agradecer? Deus, obrigado por esse dia.
usa-me para os teus propósitos, que a minha vida hoje traga glória ao teu nome. Isso muda o teu dia. Isso muda o teu dia, isso muda a tua semana, isso muda a tua história. Porque sabe o que vai acontecer se você começar a formatar o seu pensamento assim? Não tem outra resposta. Você vai encontrar néctar, você vai encontrar vida, porque você vai perceber o Deus da paz agindo poderosamente em sua vida. E progressivamente perceberá que a sua mente, o seu coração, suas ações são renovados e transformados pelo poder de Jesus. Pois como diz o versículo que nós lemos, como imagina em sua alma, assim você é. Como você pensa, assim você é. Alinhe os seus pensamentos com o que é eterno. E agora, pastor, para onde a gente vai? O que a gente faz? Como que a gente transforma tudo isso que a gente acabou de ouvir aqui numa realidade? Bom, lição prática de vida, gente. Tem que aplicar, tem que exercitar, não dá só para ouvir, tem que colocar em ação. Semana passada, a lição nossa foi escolher uma palavra para direcionar o seu ano de 2026. Hoje a gente também tem uma pequena lição, não é grande, é uma pequena. Busque a Deus em oração por um pensamento. Semana passada foi uma palavra, hoje é um pensamento. Nada de urubuzar. Isso é um beija-flor de Jesus, tá? Entendeu? É néctar, não é carniça. Pensamento para 2026. Busque a Deus em oração por um pensamento. Por quê? Mas só um pensamento, pastor? Lembra que pequenas coisas geram grandes resultados. Um pensamento que você vai absorver, repetir, trazer para o seu coração para que a sua mente seja renovada. Eu contei para vocês que a minha palavra do ano foi clamar. Foi não, é clamar, porque vai o ano todo. O Salmo 57:2 diz, clama a Deus Altíssimo, para que comigo cumpre o seu propósito. Então, se eu já tenho essa palavra clamar, qual que é o meu pensamento? O meu pensamento para esse ano é, clamarei a Deus em todas as coisas, para que eu permaneça no propósito dele. Esse é o meu pensamento. Eu já tenho a palavra clamar. O meu pensamento tem que ser em cima dessa palavra. Então, clamarei a Deus todo esse ano para que Ele cumpra em mim os propósitos dEle. E esse é o meu pensamento. E eu já estou aplicando isso na minha mente, na minha vida. E eu já percebi que já está mudando algumas coisas. Por quê? A primeira coisa que eu percebi é que eu só clamava por situações urgentes e extraordinárias. Foi a primeira coisa que eu percebi. Na hora que eu fui aplicar. Eu falei, eu clamava só por coisa muito séria, extraordinária. Mas se eu vou clamar por todas as situações ordinárias e comuns, isso significa que eu estarei no propósito de Deus em todas as coisas ordinárias e comuns. Olha como muda. A pergunta para você é, qual será o seu pensamento para 2026? Talvez seja a renúncia do seu ego. Menos de mim, mais de ti, Senhor. Pode ser relacionado à gratidão. Talvez sua palavra seja gratidão. Vou agradecer a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Não vou reclamar, vou agradecer. Talvez seja generosidade. Não, a minha palavra é generosidade. Eu nem sou generoso ainda, mas eu creio que dar é melhor do que receber. Ou ainda um reforço de esperança. Eu perdi muito a minha confiança, muitas coisas ruins aconteceram na minha vida, mas esse ano o meu pensamento é, tudo posso naquele que me fortalece, porque o meu pensamento está em Deus. Isso muda o teu ano. A partir desse pensamento, deixe ser transformado por Deus. Permita que Deus renove a sua mente, para que você experimente, aí sim, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Leve todo o teu pensamento em obediência a Jesus. E alinhe a sua mente com os tesouros do céu, na certeza do quê? De que o Deus de toda a paz estará com você cada dia desse ano e para sempre. E aí alguém pode falar assim, mas que grande mudança é essa na sua vida? O que foi? Como assim? Foi só um pensamento? Você vai responder, sim. Se meus pensamentos glorificarem a Deus, a minha vida naturalmente glorificará Ele também. Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Amém? Quero te convidar a cantar essa canção conosco, que fala exatamente sobre o nosso pensar.